E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e nesse vídeo nós iremos dar prosseguimento aí à aula sobre o Primeiro Reinado, certo? Então, relembrando algumas coisas, né? Então, na última aula falamos aí da Constituição de 1824, tá? Que dava um poder maior aí para o Dom Pedro I por causa do poder moderador. Então, foi aquela Constituição imposta, outorgada por ele, certo? E essa Constituição de 1824, ela só vai fazer com que a elite brasileira, ela continuasse mantendo aí os seus privilégios políticos, né, sociais, né, ligados aí à propriedade de terra. Lembram lá do voto censitário, que era determinado pela renda, vão manter aí o tráfico de escravos. Então, essa Constituição de 1824 e a independência de 1822, elas não vão promover rupturas com a ordem social colonial, com a ordem política da época do Brasil colônia. Então, não foram movimentos aí revolucionários, certo? Só que esse autoritarismo aí do Dom Pedro I, tá? Objetivado aí com o poder moderador, vai trazer alguns conflitos, alguns desentendimentos entre as elites regionais e os partidários de Dom Pedro I, tá? Então, o Brasil ele ganhava aí a sua independência, então politicamente esses grupos eles vão se dividir em dois partidos originalmente. O Partido Brasileiro, tá? Que vai possuir aí, vai ter uma divisão interna. Então uma parte dos membros desse Partido Brasileiro desejavam uma maior autonomia, uma maior liberdade política para as províncias. Província, a gente não pode esquecer que é um nome aí que eles davam antigamente para os estados, certo? E uma parte aí queria um desejo de maior controle do governo central, representado aí pelo Dom Pedro I e pelo seu poder moderador. Tá? Então por que eles defendiam esse autoritarismo do Dom Pedro I? Porque eles tinham medo que ocorresse aí movimentos separatistas de independência, tá? E que o Brasil ele perdesse a sua unidade territorial, tá? Então, além do Partido Brasileiro, nós vamos ter também o Partido Português. O Partido Português, ele apoiava as medidas centralizadoras do Dom Pedro I, o poder moderador, tá? E eles queriam a reunificação com Portugal. Eles queriam que o Brasil deixasse de ser independente e voltasse a pertencer a Portugal, tá? E esse desejo aí do Partido Português que estava aqui no Brasil vai ficar mais forte quando em Portugal é restabelecido o absolutismo. Então vocês lembram aí que eu falei da Revolução do Porto de 1820, que instaurou a monarquia constituinte em Portugal, que obrigou Dom João VI a retornar a Portugal? Pois então, em 1824 nós vamos ter um movimento, tá, reacionário que vai colocar o absolutismo novamente como sistema político em Portugal, tá? E em 1826, o Dom João VI, lembram dele? Então, o rei de Portugal, ele morre, tá? E o trono deveria ir para quem? Para o seu filho mais velho, o nosso Dom Pedro I. Só que o Dom Pedro I, ele não vai cumprir os desejos aí dos portugueses que queriam seu retorno a Portugal, não vai cumprir os desejos desse partido português que estava aqui no Brasil, e ele vai abdicar o trono português em favor da sua filha, a Dona Maria da Glória, de apenas 5 anos, certo? Só que ele vai se envolver aí, né, com essa questão aí da sucessão do trono português, e isso não vai agradar muito os brasileiros e principalmente os membros do Partido Brasileiro. E ele cria, né, em Portugal, para Portugal, a Carta Constitucional, certo? Que é igualzinha aí à nossa Constituição de 1824. Então, vai ocorrer uma revolta nesse período, que foi a Confederação do Equador, tá? Então, assim, essa Confederação do Equador, ela vai ocorrer em Pernambuco, em 1824. Então, no mesmo ano da Constituição aí imposta de 1824, e essa revolta ela vai ocorrer por causa de dois motivos principais, né? Por causa das ideias republicanas dos revoltosos, tá?
Então eles querem romper com o Brasil e fundar uma república, e eles eram contra o regime centralizador do Dom Pedro I, desse poder moderador, enfim, tá? Então eles vão assaltar prédios públicos, certo? E além de Pernambuco, outras províncias no Nordeste vão participar desse movimento separatista, certo? Bom, outro motivo, né, dessa insurreição vai ser uma crise econômica de Pernambuco, a queda dos preços do açúcar, do algodão. A gente não pode esquecer, né? Lembram lá da capitania de Pernambuco, que era a maior produtora de açúcar? Então o açúcar ele vai entrar em queda nesse período e vai gerar um descontentamento, aí uma pobreza da população, certo? Questão da escravidão, divisão interna. Alguns revoltosos queriam o fim da escravidão, outros não, tá? E o Frei Caneca aí vai ser um dos principais líderes desse movimento. Só que ele vai, esse movimento, essa insurreição pernambucana, ela não vai obter sucesso, tá? E o Frei Caneca ele vai ser fuzilado em janeiro de 1825. Então, essa insurreição, ela foi duramente reprimida pelo Dom Pedro I, e isso vai manchar a imagem política dele como estadista. Então, todo o autoritarismo do Dom Pedro I vai se sentir presente, marcante aí, né, na forma como ele lidou com essa insurreição pernambucana. Tá? Então tem uma frasezinha aí falando do poder moderador pelo Frei Caneca, que vocês podem ler depois. Então um quadrinho aí falando um pouquinho mais da insurreição pernambucana, né, a Confederação do Equador de novo, o fuzilamento do Frei Caneca. Bom, então vamos lá. Então, essa insurreição pernambucana, ela vai aumentar a oposição ao Dom Pedro I. Então, falei aí do excesso aí de autoritarismo que ele vai lidar aí com os revoltosos, tá? Então, dentro da Câmara dos Deputados, antigos aliados como José Bonifácio começam o quê? A se opor ao Dom Pedro I. Então, de amigo próximo aí do Dom Pedro, o José Bonifácio ele vai se tornar um adversário político. Então, além dele contra esse autoritarismo do Dom Pedro I, o José Bonifácio ele defendia a extinção gradual da escravidão, tá? 1828, o Dom Pedro ele vai passar por outro problema. A província cisplatina, que pertencia ao Brasil, ela vai se tornar independente, certo? Eles vão conseguir derrotar o exército brasileiro e vão se tornar o Uruguai. Isso, pessoal, o Uruguai um dia fez parte aí do território brasileiro, tá? Então, o Uruguai, ele consegue a sua independência, se torna um país, e o acordo entre o Brasil e o Uruguai vai se dar pelo intermédio da Inglaterra, certo? Em março de 1831, essas disputas, aí, essas desavenças existentes entre os membros do Partido Brasileiro e do Partido Português vai descambar aí numa luta aberta nas ruas do Rio de Janeiro, certo? Então os adversários políticos eles passam a se agredir, né, dentro nas ruas do Rio de Janeiro, bem parecido com o que acontece hoje, né, nas manifestações aí, enfim. O auge dessa luta aí, né, corporal, física, né, entre os brasileiros, né, do Partido Brasileiro e os portugueses, vai ficar conhecido como a Noite das Garrafadas, tá? Então é assim, o Dom Pedro, ele faz uma viagem, quando ele retorna para o Rio de Janeiro, os portugueses o recebem aí com uma festa, os brasileiros começam a protestar, né, contra essa festa, começam a atacar as casas dos portugueses e os portugueses vão revidar atirando garrafas do alto das janelas aí em cima dos brasileiros, certo? A situação do Dom Pedro I fica insustentável, tá? Ele possui aí poucos apoiadores políticos, a maior parte dos apoiadores são esses membros aí do Partido Português, e aí no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I vai ser obrigado a abdicar do trono brasileiro, tá? Então, quem vai forçar essa
abdicação do Dom Pedro? Alguns líderes do exército e os representantes da elite brasileira. Então ele vai abdicar o trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade, certo? Então é assim, o Brasil aí, ele vai se tornar independente, ele conseguiu de fato criar um sentimento de pertencimento entre os brasileiros? Não, né? Então, por exemplo, essas elites, elas estavam mais preocupadas aí com os interesses das suas províncias, com seus interesses pessoais, certo? Somente no segundo reinado que o Dom Pedro II ele vai conseguir criar aí um sentimento de identidade, de pertencimento dos brasileiros em relação à nação, tá? Mas antes do segundo reinado, nós vamos ter aí o período regencial. Afinal de contas, quando Dom Pedro I abdicou do trono, o Pedro de Alcântara, que era o seu filho, tinha apenas 5 anos de idade. Até ele alcançar a maioridade, quem vai tomar conta do Brasil serão regentes, certo? Por isso que nós vamos ter aí o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Próxima aula, a gente começa aí a falar do período regencial. Um abraço do professor Léo. Até mais.